Como a ira do abandono vem? Aos filhos de Israel, em Juízes 10, o Senhor diz: vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Em Oséias 4,17 está escrito: Efraim está ligado a ídolos, deixem ele só, não se envolva com isso. Mateus 15,14 temos umas palavras terríveis, ou talvez um conjunto, uma frase pequena terrível sobre Jesus, dizendo: deixai-os. Você já percebeu que há pessoas que estão vivendo a ira do abandono de Deus e você não consegue ajudar? Você tenta visitar no hospital, você tenta ajudar, você tenta ofertar, você tenta fazer e Deus não permite. Deus não permite que um pecador em ato de pecado ou sem arrependimento seja bajulado. Você não vai conseguir. Deus quer que ele fique só. Então, quando você diz: no momento mais difícil ninguém me ajudou, não é por causa dos amigos que não te ajudaram, é porque Deus quer que você fique só. Jesus falou sobre os fariseus: deixai-os, eles são líderes cegos, deixe eles sozinhos. Chega uma hora que Deus abandona as pessoas. Chega um momento que Deus deixa o povo ir. Chega um momento que Deus não insiste mais. A ira do abandono é simplesmente o homem livre de Deus. É Deus não interferir. E aí nós vamos ler Provérbios 1:24 dentro da exposição do texto. Por causa disso está o título: Riso Escondido de Deus. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei. Como é que está na sua Bíblia? Deus está falando o quê? Vou rir da sua desgraça. E zombarei quando você tiver medo. É complicado ter essa imagem de Deus, mas está aqui. Não é fácil, dói mais em mim do que em você. Faço parte desse pensamento, mas está aqui. Deus está dizendo: vocês irão pedir de madrugada, vocês irão jejuar, vocês irão clamar e eu não vou ouvir. Normalmente algumas pessoas dizem: eu me sinto abandonado por Deus. É porque talvez você esteja. Pode chegar o dia que a salvação se vai, que a graça acaba. E você sabe, irmão, a misericórdia de Deus é longânima, a sua bondade é longânima, mas ela se esgota, porque os pecados também se esgotam. A Bíblia Sagrada diz sobre Sodoma: os anjos disseram para Abraão: os pecados de Sodoma se acumularam. O apóstolo São Paulo diz que os pecados de Jerusalém acumulou. Tem um momento que Deus diz não, que ele diz não e que a misericórdia para. E aí você vai entender o que é a ira do abandono ou o sorriso escondido de Deus. Pode ser uma coisa até engraçada, Deus fazendo assim, ó. Mas é assim que eu penso, na maneira mais infantil de ser. É assim que eu estou imaginando nesse texto. E ele está aqui. As características do abandono de Deus a uma pessoa. Agora abre parênteses. Quando nós lemos o Novo Testamento, vocês vão me ajudar aí, qual é a maior prova do amor de Deus e reação e misericórdia de Deus de Pai no Novo Testamento? Me cita um exemplo. O pai do filho pródigo. É o primeiro que vem na mente de todo mundo. Agora eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. O filho pródigo foi embora, quis ir, e o pai fez o quê? Deixou. E você está dizendo: mas quando ele voltou? Aí eis a questão. O pai não foi atrás. O pai
quando o filho estava de 4, comendo lavagem, o pai não foi lá dizer, vem cá meu filho, trouxe mais dinheiro, porque um pai não consegue ver um filho nessa situação, realmente. O pai ficou esperando, mas não foi atrás. Eu lhes pergunto, se não faltasse dinheiro, ele teria voltado? Boa pergunta. Você não encontra na Bíblia o pai do filho pródigo, em nenhum momento dizendo, alguém vai lá ajudar meu filho, vai saber notícia dele, eu quero pelo menos saber se ele está vivo. Você vê o pai esperando, você vê o pai aguardando, e é fato que a misericórdia de Deus se manifesta quando ele volta, mas não se manifestou enquanto ele estava lá. Se manifestou quando ele se arrependeu. É quem se arrepende que encontra misericórdia. Você não encontra perdão quando pede perdão. Dobrar o joelho e pedir perdão não te traz perdão. Você encontra perdão quando se arrepende e volta. Essa é a ira do abandono. A ira do abandono é Deus deixar o homem livre. É Deus deixar ele ir. É Deus deixar ele sem Deus. É o homem crescer, é o homem desenvolver seu ministério, é o homem inteligente que consegue encher uma igreja, é um homem vender CDs, vender livros, ter sucesso sem Deus. E sabe o que é pior? É que nessa geração nós estamos conseguindo acertar as nossas vidas sem Deus. E sabe o que muitos pastores estão fazendo? Eu faço o culto assim, por quê? Porque eu aprendi com o Espírito Santo. O Espírito Santo, por que o senhor não vai naquele culto? Eles aprenderam comigo, eles não precisam mais de mim agora. Estamos imitando fogo, falso glória a Deus, falso aleluia, falsa visão, falso tudo. Irmãos, e deve ser terrível ir em um lugar onde Deus não está. Eu fui numa igreja pregar, falei, Senhor, o que é que eu prego aqui? Deixa eu falar qualquer coisa, eu não estou aqui mesmo. É duro. Você já foi em algum lugar que você tem a sensação exata que Deus não está ali, mas as pessoas estão pulando, mas está cheio o recinto, mas as pessoas estão rindo, e estão dizendo palavras por nome celebração, e festa e alegria, mas você vê que Deus não está ali. Você já teve essa sensação? Que aquela festa é um carnaval, como Davi, na intenção correta, foi levar a arca de Deus, fez um carnaval, e o povo alegre fazia festa e pulava. Deus acabou com a festa dele que Davi estava fazendo. Uzá tocou na arca e o que aconteceu? Imagina você fazer uma festa e alguém morre na festa, a festa acaba. Deus matou Uzá, porque Uzá tentou ajudar. Agora, qual é o agravante nessa situação? Pare e pense. Deus falou, a arca tem que ser levada como sempre, nas costas por 4 levitas, isso não pode mudar. Mas o que Davi fez? Colocou a arca num carro bonito. Pintou a arca. Se fosse nossos dias, a gente colocaria uma caixa de música dentro dela, com uma coreografia, uma banda show de bola, e iria com um carro alegórico subindo com a arca do Senhor. A sede de mudarmos as coisas tem sido a nossa ruína. Deus não quer que as coisas mudem. E sabe de uma coisa? Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Escute o que eu estou te dizendo. Deus não quer que a gente mude. Não existe um evangelho específico para jovens. Não existe um meio, um tato de falar. Não tem como ser bíblico e civilizado ao mesmo tempo. Não tem como ser gente boa e bíblico ao mesmo tempo. Faça uma escolha. A escolha é sua. Decida se você quer ser bíblico ou gente boa. A pior desgraça que pode acontecer para um pregador é ele se tornar civilizado. Ele perde toda a moral e todo o valor. Ele está vendido.
Você sabe o que é prostituição? Prostituição é aquilo que você deveria fazer por amor, mas agora você faz por preço. Vamos parar de pintar a arca do Senhor. Existe um jeito certo de pregar a Bíblia. Existe um jeito certo de expor a Bíblia. Eu nunca vibrei tanto na minha vida quando eu ouvi a apóstola Valnice falando aquilo. Não, alguém me perguntou, pastor, eu não prego doutrinas na minha igreja porque isso divide as pessoas. Divide mesmo, o bode das ovelhas. Estava falando com a pastora Kelly. O meu filho fica fritando o cérebro. As crianças, como a apóstola Valnice disse, sofrem com os ensinamentos hoje. E nós pensamos que o povo não é nada inteligente, que a gente não possa ensinar algo profundo e eles não entender. Estamos pintando a arca de Deus. Deus não quer que mude, e sabe, Deus está acabando com a festa das pessoas. Foi isso que ele fez com Davi. Isso volta a repetir. As características do abandono, e deixa eu te falar uma coisa séria, irmãos, eu estou convicto em nossa geração. No final da mensagem você vai entender melhor. Eu sei que algumas pessoas estão em crise. Ainda bem que eu amo vocês, mas não trabalho para vocês. Há muito tempo eu deixei de amar meu ministério, irmão. Tem muitos anos isso. Eu estou convicto, você vai entender isso, que Deus abandonou a nossa geração. E quais são as características? Uma geração e uma pessoa abandonada passa a viver os efeitos das suas próprias escolhas. É o que nós lemos no texto, o riso escondido de Deus. Eles não estão vendo mais intervenção de Deus em suas escolhas. Deus não está se envolvendo mais na história. A humanidade está vivendo apenas do plantar e colher, apenas da ira consequencial, o que planta colhe. A humanidade se tornou secularista, que significa uma sociedade sem Deus. Em Atos 14:16, o apóstolo Paulo diz: no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Isso é abandonado por Deus. É Deus não interferir mais. Agora você entende? É uma geração viver apenas da sua escolha, até chegar o juízo de Deus. C.S. Lewis, vocês conhecem muito bem, o escritor do livro Nárnia, que se tornou aquele filme tão lindo, As Crônicas de Nárnia. Ele escreveu um livro, O Problema do Sofrimento, e ele diz assim: o perdido goza para sempre da horrível liberdade sem Deus, e são, portanto, escravos de si mesmo. A consequência da nossa liberdade é a consequência do nosso pecado. O que é ser abandonado por Deus? É quando Deus permite ir. Vá. É quando Deus não interfere mais. É quando Deus não dirige mais. É quando Deus permite uma sociedade ou uma pessoa dirigir a sua vida. É Deus se calar. É quando Deus se esconde da humanidade. É quando Deus não se apresenta mais. O resultado dessa liberdade é a escravidão de nós mesmos. O que é a ira do abandono? É Deus não interferir na semeadura. Repita comigo: é Deus não interferir na semeadura, mas também não interfere na colheita. Sabe o que estamos fazendo? Não queremos que Deus se meta na minha semeadura, mas queremos que Ele resolva quando eu vou colher. Deus não vai interferir no que eu faço, mas também não interfere na consequência do que eu fiz. Para Ele não importa mais.
Agora entenda essa revelação do que Jesus disse. Vocês nunca pararam para pensar nisso, talvez? Jesus disse para essa geração: e a condenação é essa. Vamos lá? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preste atenção nisso. Qual é o segredo nesse texto? Jesus Cristo não está dizendo que viver no pecado é a condenação. Ele está dizendo que amar as trevas já é a ira do abandono de Deus. Não que algo vai acontecer por amar as trevas. Amar as trevas já é a consequência. Não que algo vai acontecer quando você pecar. Viver em pecado já é a consequência. É isso que Jesus está dizendo. Notem, Jesus não está dizendo por que amar as trevas. Ele está dizendo, amaram. Essa é a condenação, amaram. A condenação é rejeitar a luz de propósito. A condenação é viver escravo das suas recaídas, é não conseguir se libertar mais dos seus pecados de estimação. Essa é a condenação, não ser um homem mais livre. O diabo não interfere, Deus não interfere, mas eu me odeio. Essa é a condenação. Eu não sou livre de mim, eu sou escravo dos meus atos. E por mais que eu tente, eu vou cair. Essa é a condenação. Amar as trevas. Viver no pecado. Não que algo vai acontecer. Lembre-se o texto de Provérbios 1 e 24. O Senhor não está dizendo que eu vou enviar desgraça. O Senhor não está dizendo que eu vou enviar tormenta. O Senhor não está dizendo que eu vou enviar doença. Ele está dizendo que quando isso tudo vier, Ele vai ir. A ira do abandono é essa, não é Deus que envia, é Ele que vai deixar você só quando vier. Você está à mercê, você está sozinho, Deus não vai interferir mais. Vocês entendem? Ficar sem Deus e em pecado, sem conseguir se livrar do pecado, fazendo o que quer, e muitas vezes sem ver uma consequência dos seus atos, é a pior punição de Deus possível. Você sabe que Deus não está com você, por mais que beijam a sua mão. A ira do abandono é simples. O pecado é a semente, e viver pecando é a colheita. Diga isso. Vamos fechar isso de uma maneira mais simples. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Deus não abandona pessoas, tá bom. Abra sua Bíblia. Romanos 1. A partir do versículo 18. Irmãos, tem que ter amor demais para pregar isso aqui, viu? Tem que se amar muito menos. Agora, eu sei um pouco do que o pastor Luciano vai pregar. Essa aqui é leitinho, viu? Pode pôr um capacete. Como é que você falou que o negócio põe na boca? Jesus amado. Romanos 1 e 24, Romanos 1 e 18. O texto diz o quê? Porque do céu se manifesta o amor de Deus sobre toda impiedade. Jesus, quando foi morrer, disse: Pai, livra essas pobres almas pecadoras que não merecem o fogo do inferno. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa séria. Eu vi um pregador pregando na televisão, ele disse o seguinte: Deus tem um propósito para você, acredito. Você nasceu para vencer, você nasceu para o sucesso, você nasceu para a conquista, você nasceu, que benção.
Mas a menos que você se arrependa, você não nasceu para o sucesso, para a conquista, para a vitória, você nasceu para ir para o inferno. A menos que você se arrependa, não é Deus que tem um plano na sua vida. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. Notem no versículo 19 que temos uma palavra portanto. Diga comigo, portanto. Veja que a palavra portanto, ela está precedendo uma lista de manifestação da ira de Deus. Em nenhum momento aqui você vai ver que o diabo está tocando em alguém, que você vai ver uma coisa terrível aqui nesse texto de Romanos 1. No versículo 24 você começa a perceber a ira do abandono de Deus. Mas antes, por que a ira de Deus se manifesta? Duas situações. Primeiro, porque a verdade é suprimida. Diga isso. Veja aqui no versículo 18. Porque fazem o quê? Detêm a verdade em mentira. Nós estamos suprimindo a verdade. Nós estamos querendo ser aceitos. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não te levantou para ser aceito. Nós queremos que as pessoas nos amem. Nós estamos trabalhando para pessoas e a verdade está comprometida. A Bíblia diz que a ira vem nessa sequência porque nós estamos suprimindo a verdade. Sabe o que é isso? Nós conhecemos, mas não dizemos. Nós sabemos as consequências, mas nos preocupamos em pregá-las. Estamos amando as nossas cabeças. João Batista não amou a sua cabeça, por que você tem que amar a sua? Tem muita gente aí amando o seu ministério, idolatrando o seu ministério. João Batista conseguiu ficar solto por uma semana. Em nossos dias, quantos anos ele estaria vivo? Quantos dias? Nós estamos escondendo, suprimindo, colocando numa caixinha. Sabemos, mas suprimimos. A segunda situação, porque que a ira do abandono vem, é porque o conhecimento de Deus é rejeitado, etc, etc, etc. E por aí vai. Olha o versículo 24. Leia para mim em voz alta. Pare. Diga, pelo que Deus os entregou. Olha o versículo 26. Pelo que Deus os abandonou. Olha o versículo 28. Pelo que Deus os entregou. Agora olhe para mim. Por 3 vezes nesse capítulo você vai ler a palavra Deus o entregou e Deus o abandonou. Não são palavras minhas. Não está aí por acidente, está aí de propósito. Deus deixa, Deus abandona. O apóstolo São Pedro disse que é para nós tomarmos como exemplo os povos antigos, o povo de dilúvio, o povo de Sodoma e Gomorra. Lembre-se, em Sodoma e Gomorra, na primeira marcha gay, Deus matou todo mundo. E sabe de uma coisa? Se Deus não fizer alguma coisa com nossa geração, Ele haverá de pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra. Quantas Bíblias tinha em Sodoma e Gomorra? Quantas igrejas, quantos pregadores? Quantos profetas tínhamos? E Jesus disse que haverá mais rigor para a nossa geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Observa isso. A primeira situação no versículo 24 da ira do abandono. Observa, a ira do abandono é o pai do filho pródigo esperando. Entenda isso. A ira do abandono, no versículo de Provérbios 1:24, eu falei e vocês rejeitaram. É você abandonando a Deus. E Deus esperar. Entenda isso. A ira do abandono é o inverso, não é Deus te abandonando. É você escravo do seu abandono a Deus.
A maior prova que Deus está com você é a fome que você tem de estar com Ele. Deus está esperando, como o pai do filho pródigo. Quando você vier, Ele vai te restituir tudo, mas até então, Ele não vai lá. E lá vem tormenta, lá vem desgraça, lá vem sofrimento, e sabe de uma coisa? Você não vê o agir de Deus, você não vê a mão de Deus, a sua igreja cresce, o seu ministério cresce, você consegue ter resultados, mas quando o sofrimento vier, Deus vai rir, Ele não vai livrar, Ele vai zombar. A primeira indicação para uma pessoa, ou um indivíduo que está vivendo o abandono de Deus e o seu abandono a Deus, a primeira indicação é a imoralidade sexual. No versículo 24, vocês podem acompanhar comigo. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais o homem do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então agora nós temos o que? Uma cultura pornográfica. Eu fui pregar num congresso de homens, havia mais de 4.000 homens, eu disse, quantos aqui são viciados em pornografia? Vem à frente, 90%. Então aí nós temos a característica de uma civilização, ou uma pessoa abandonada por Deus, que ela passa, como lemos em Provérbios e agora em Romanos, a viver segundo suas concupiscências. E a primeira indicação é a imoralidade sexual. Então nós temos uma cultura pornográfica, e desculpe a expressão, não é pejorativa, eu quero que os irmãos entendam, nós estamos vivendo um verdadeiro cio global. Waldorfs, Busdorfs, comerciais, o sexo é vendido em filmes, é vendido em telenovelas, é vendido, e muitos estão comprando. A maior prova que um homem está abandonado por Deus é que ele está escravizado, e esse é o indicativo. Esse homem então passa a viver segundo os seus desejos sexuais. Ele vai fazer qualquer coisa para alimentar essa aptidão. E ele não consegue se libertar dessa recaída. Uma pergunta. Vocês estão aí? Segundo, no versículo 26 e 27, o primeiro indicativo de um homem abandonado por Deus é que Deus o entregou à sua carne, aos seus impulsos sexuais, à sua imoralidade sexual. E aí você tem uma civilização assexuada. A nossa geração vive assim? Responda. A geração de Sodoma e Gomorra viveu assim? A geração pré-diluviana viveu assim? Nós estamos falando de 3 gerações que vão viver o juízo de Deus dentro da história. A nossa, Sodoma e Gomorra e nos dias de Noé.